Nós temos vivido milagres ali, irmãos. Só o Espírito Santo para nos ajudar, para nos dar força, para cumprir o propósito dele naquele lugar. Amém? Então eu te faço o último pedido agora, em nome de Jesus, com o fundo da minha alma, com todo o meu coração. Quando vocês forem orar, ore pela minha família. Ore por mim, ore pela Rafa, pela Sofia, pela Alícia, para que Deus nos guarde naquele lugar e que nós possamos viver o propósito que Ele tem. Amém? Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Vamos para a palavra? Não passou até 9 horas? Até às 9, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar um texto com vocês. Que diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós vamos ler esses dois versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Fico feliz, viu? Se tiver jeito de ir colocando sempre aí o versículo, isso aí é muito bom. Meus irmãos, aqui é a primeira carta que Paulo escreve. A primeira carta que Paulo escreve para os irmãos que se encontravam nessas 4 províncias que nós acabamos de ler. Províncias que faziam parte do Império Romano, que é Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro inicia a sua carta se apresentando. O autor se identifica como Pedro e apóstolo de Jesus Cristo. Então nós já entendemos que quem está escrevendo essa carta é o apóstolo Pedro, direcionando aos irmãos que estavam nessas 4 regiões. Antes do Novo Testamento, a palavra apóstolo e essa palavra apostolos, que é no original, ela era usada eventualmente, tinha um sentido geral de mensageiro. Isso no Antigo Testamento. Então, segundo os evangelhos, porém, Jesus, quando ele vocaciona os seus discípulos ou alunos, se você assim preferir, esse termo apóstolo vai ganhar um termo mais rico. Então, vai ganhar um termo como o próprio instrumento de Deus, tanto que fala da palavra como escreve. Então você vai perceber que após o Pentecoste, aqueles que haviam sido discípulos de Jesus assumiram o papel de apóstolos. Então é quando Jesus vocaciona os 12 como apóstolos para esta obra e missão. Então os que exerciam tal função tinham autoridade ao menos equivalente à dos profetas do Antigo Testamento. Você vai entender que a mesma autoridade e a mesma autenticidade, tanto dos profetas do Antigo Testamento, os apóstolos agora vão ganhar de igual forma. Então, os apóstolos agora vão falar e vão escrever as palavras do próprio Deus. E Pedro está escrevendo aqui esta carta no exercício de apóstolo. Então você vai perceber que ele faz questão, quando ele inicia a sua carta, ele vai falar: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então suas palavras também são palavras de Deus. E como tais, devemos recebê-las com muita atenção. Ele vai iniciar a sua carta dizendo, dessa maneira: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros. Algumas traduções vão falar peregrinos. E no original, quando fala aos peregrinos, o versículo vai falar dessa maneira: aos estrangeiros dispersos. No original, você vai entender, quando ele fala aos peregrinos da dispersão, essa palavra peregrinos, repitam após mim por gentileza: peregrinos. No original, essa palavra no grego é parapidemos. E o que significa? Essa palavra no original, ela significa, sempre se refere a um residente temporário em um local estrangeiro. Então Pedro inicia sua carta falando aos peregrinos da dispersão. Ou seja, ele está falando aos que possuem residência temporária em uma terra estrangeira.
Pedro já começa a sua carta assim: vocês são peregrinos que moram em uma casa temporária, em uma terra estrangeira. Isso vale a pena a gente lembrar, viu, de vez em quando. Porque às vezes a gente esquece que nós somos peregrinos aqui. Só que eu vim de lá do Vale do Jequitinhonha, no último dia antes de ir embora, para te lembrar que você é um peregrino. Às vezes a gente precisa lembrar disso. Que nós estamos aqui de passagem, viu? Por que você está preocupado do jeito que você está aí? Por que você está agarrado nas coisas dessa vida? Por que você está preso em tanto em conquistar? Sua vida não se resume na casa que você mora. Sua vida não resume no carro zero que você tem. Por que você está preso nesse salário aí? Que você quer ganhar mais, que você quer conquistar? Você está esquecendo que você é peregrino aqui? Você está esquecendo que se você morrer agora, você não vai levar nada? E o que você fez para Deus? Por que você está preso? Por que você está preocupado aí com ansiedade, não está conseguindo dormir? Crise de ansiedade, com depressão, com angústia no coração, preocupado. Nada está bom, nada satisfaz. Sempre quer mais. Por que está acontecendo com você? Você está esquecendo que você é um peregrino? Que aqui você não tem nada fixo? Você está temporário em uma terra estrangeira? Eu estou sentindo Deus aqui. Pedro começa a sua carta assim: aos peregrinos da dispersão. Oh, glória. Meu Deus, porque isso é a nossa identidade, viu? Você não é daqui. Você não é da terra. Se você morrer agora, para onde a sua alma vai? Eu estou aqui só para te lembrar. Não perde o controle, viu? Não perde o controle. Porque às vezes você esquece até que um dia Jesus vai voltar. Às vezes você esquece que um dia você vai morrer. Você vive como se você nunca fosse morrer. Deus está mandando te dizer: ei, você é peregrino. Você está aqui de passagem. Por que você está ansioso? O que Jesus falou? Não se preocupeis com o que haveis de comer, de vestir. Eu não sei por que você está preso nessas coisas dessa vida. Você é um peregrino. Você é um peregrino, a sua alma é eterna. Você não é daqui. Você é do céu. Oh, Espírito Santo de Deus. Abraão referiu-se como um peregrino. Quem foi Abraão? Deus se direciona a Abraão e fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, porque de ti eu vou fazer uma grande nação. Ele olha para Sara e fala: Sara, a gente precisa ir embora. Por quê? Porque Deus falou comigo. Que Deus? Porque o Abraão vivia numa terra idólatra. Que Deus? O Deus, eu acho que é o Deus criador dos céus e da terra. O que ele falou para você? Falou para a gente ir embora. Tá, que hora que nós vamos? Nós vamos agora. Tá, para onde? Não sei. Qual que é a terra? Não sei. Mas quem falou para nós sair? Deus. Que dia? Agora. Tá, então vamos. Para onde? Não sei. Que terra? Não sei. Ele falou: sai. Porque é no caminho que ele te mostra. E ele vai falar em Gênesis capítulo 23, versículo 4, dizendo assim, ó. Aleluia. Abraão referiu-se como estrangeiro e peregrino. E o mesmo sentido que Pedro
está falando para a igreja, parapidemos entre os heteus. Diz assim, ó, dessa maneira, verso 4, Gênesis 23, 4: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Deixa eu te falar uma coisa, Abraão não tinha nada, viu? Ao mesmo tempo Abraão estava num lugar, Abraão estava em outro. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele era peregrino, a tal ponto que o escritor aos Hebreus vai falar, quando ele vai dar uma relação dos heróis da fé, ele vai falar assim, que Abraão saiu da tua terra, saiu da tua parentela, deixando tudo, buscando uma pátria celeste, a qual Deus é o arquiteto. Hebreus 11, versículo 13 vai dizer assim, ó, diz assim, que todos os heróis da fé, de Abel a Abraão, reconheceram ser estrangeiros e peregrinos, parapidemoi na terra. Verso 13: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles viram as promessas de longe, viu? Esse verbo, parapidemos, no original, esse verbo surgiu da onde? Esse verbo cognato é utilizado em um decreto do rei do Egito. Ele que pronunciou essa palavra, que determinava que visitantes não poderiam peregrinar parapidemoi por mais de 20 dias em Alexandria. Sabe o que acontecia? O pessoal começava a visitar Alexandria, ficava encantado com a cidade e não queria ir embora. Aí o rei falou assim, opa, eu não quero saber de ninguém, nenhum peregrino passando aqui querendo ficar. Você está de passagem, visita, olha a cidade e vai embora. Esse é o sentido que Pedro está usando. Por que você está se encantando com as coisas dessa vida? Esse é o sentido. Por que você está deslumbrado com as coisas daqui? Por quê? Por que você está deslumbrado com as coisas daqui? Eu quero ter, eu quero alcançar, eu estou amarrado, eu estou embaraçado. Você é peregrino, você está só de passagem. O apóstolo Paulo falou assim, ó, presta atenção: o homem que espera somente nessa vida é o mais miserável de todos. Por que ele fala isso? Porque ele conheceu o céu do lado de dentro. Ele falou assim, ó, aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem desceu ao coração, é o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Oh, glória a Deus. É o céu que Deus tem para você. É o céu que Deus tem para você. É o céu que Deus tem para você. Nós vamos ver também que não há nenhum outro exemplo na literatura, tanto judaica como cristã, em que o escritor qualifique peregrino com eleito do jeito que Pedro faz. Isso é extraordinário, porque ele vai falar no versículo 1 que nós somos peregrinos da dispersão, e no verso 2 ele fala eleitos segundo a presciência. Ele une o peregrino com a eleição. Então você é um peregrino eleito. Olha como que Pedro começa a sua carta. Então, essa palavra eleito é eclectos, no original significa pessoas escolhidas por Deus dentre um grupo de pessoas não escolhidas. Aonde está isso com esse mesmo sentido? No Evangelho de Mateus capítulo 20, versículo 16, que diz assim, ó, dessa maneira: assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse escolhidos é eclectos, aquele que foi escolhido dentre um grupo que não foi escolhido. Então logo os leitores de Pedro, a igreja que estava recebendo a carta, eles haviam de detectar o eco do uso em que faz referência a Israel, povo escolhido de Deus.
Por quê? Porque eles entenderam que tem esse mesmo sentido. Quando Pedro fala que você é escolhido, eleito de Deus, é o mesmo sentido do povo de Israel, a qual Deus chama um povo, escolhe o povo, abençoa o povo, livra o povo, dá bênçãos para o povo, tira do Egito e promete uma terra prometida. É o mesmo sentido. Então quando Pedro manda a sua carta para a igreja, eles entendem, nós somos um povo escolhido como Israel. Ele nos livrou, Ele nos perdoou, nos restaurou, nos deu bênção, e nós estamos como peregrinos aqui a uma terra prometida que não perde, que não se desvanece, mas é uma terra que permanece para sempre, que é a Canaã celestial. Então logo os leitores vão entender isso. E em Salmos de número 106, versículo 5 diz assim, para que eu veja os bens dos teus escolhidos. É o mesmo sentido. Então concluímos então que Pedro os considerava como povo escolhido. Você é um povo escolhido de Deus. A igreja é uma igreja escolhida, um povo que Deus escolheu. Só que você vai entender por que Deus escolhe. Porque vai falar assim, que Pedro está dizendo, vocês são peregrinos no sentido espiritual, não é só no sentido secular. Eu sou peregrino, então eu sou peregrino aqui no sentido secular, da terra física, do mundo físico. Não, Pedro está falando, você é peregrino no sentido espiritual. Ele está falando, a sua pátria não é a terra, a sua pátria é o céu. É isso que ele está falando. E aí ele vai continuar dizendo assim, que nós possuímos uma pátria celeste. Nós possuímos uma terra celeste, que nós não somos daqui. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim, mas a nossa, isso aqui é só para quem ama o céu. Isso aqui é só para quem deseja o céu. Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que qualquer residência na terra é temporária, irmãos. Você precisa entender isso. Ademais, nós somos peregrinos eleitos, a quem o Rei do Universo escolheu para habitar no seu reino celestial. Então entenda que você vai perceber aqui, quando fala assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, peregrinos dispersos. Essa palavra dispersos, o que significa? Diáspora no grego. O termo possui um sentido espiritual, referindo-se a cristãos que foram dispersos pelo mundo, que vivem longe da sua terra celestial. Então ele está falando que é peregrino dispersos entre o mundo, que vive longe da sua terra celestial. Então ele está começando assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos que possuem uma casa temporária em uma terra estrangeira, que estão dispersos pelo mundo, longe da sua pátria celeste, mas com esperança de um dia voltar para lá. Então, ele está falando, você não é daqui. E vocês precisam entender isso, porque ele vai falar assim, eleitos segundo a presciência de Deus. O que é essa palavra eleito? Agora segura aí, entende? O que é essa palavra eleito? Segundo a presciência, catapragnose no original. O verbo cognato é antever, conhecer de antemão. Então Pedro está falando, ei, vocês são escolhidos porque Deus de antemão já te conheceu antes da fundação do mundo, e te elegeu, te escolheu, te perdoou, te restaurou, para você ser peregrino apenas de passagem, porque você não é daqui, você é do céu. Aí você já percebeu que tem gente que pensa que Deus te escolheu para ser pastor? Tem gente que acha que Deus me escolheu para, Deus me escolheu para mim ser rico.
Não, agora que eu converti, não, eu sofri no mundo. Eu sofri quando eu era escravo do pecado. Agora que eu vim para a igreja, minha vida tem que mudar. Eu tenho que ganhar bem, eu tenho que morar bem, eu tenho que andar de carro. Quem te falou isso? Ah, Deus não faz? Deus faz. Mas Deus te escolher para fazer isso, nunca fez. Deus te escolhe para te falar: você é peregrino, passa, que logo logo eu estou te chamando. A sua terra é aqui. Eu vim aqui só para te falar: você não é daqui. Você não é daqui. Você não é daqui. Não se esqueça. Deus te escolheu, Deus te elegeu, Deus te conheceu antes da fundação do mundo. De antemão te abençoou, te libertou, te restaurou com sangue, com a cruz do Calvário, para te lembrar: você é peregrino. Você é peregrino. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu vou para a casa de meu Pai vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui que renova, que restaura, que traz paz, que perdoa. Começa a receber aí essa graça de Deus na parte da palavra aí, vai. Começa a receber aí. Deus manda te dizer: ei, a sua casa é minha, a sua família é minha, eu te escolhi. Não se esqueça, não se prende com as coisas daqui. Você é peregrino. A sua casa é o céu, a sua pátria é o céu. O seu lugar não é aqui. O seu lugar não é aqui. O seu lugar não é aqui, irmão. Paulo falou assim, ó: ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o meu homem interior se renova dia após dia. Sabe o que Paulo está falando? Ainda que o meu exterior se desgaste, ele está falando assim, ó: meu corpo é frágil, meu corpo não aguenta. Aqui a gente fica doente, aqui a gente fica careca, aqui a gente precisa de óculos, pastor, para enxergar. Aqui a gente dá depressão, tem ansiedade, crise de pânico. Aqui a gente fica pega tumor, pega câncer, pega enfermidade, pega uma pneumonia, pega coronavírus. Paulo está falando isso. Ainda que o meu homem exterior se desgaste, aqui eu choro, aqui eu fico triste, aqui é luta, aqui é sofrimento. Aí ele fala: mas o meu homem interior, ele está de pé, a minha alma está de pé, ela se renova dia após dia. Eu não sou daqui. Ainda que eu possa ficar mal, ainda que o meu corpo possa tombar agora, a minha alma não tomba, o meu espírito não tomba. Eu espero o Salvador da minha alma. Ei, pra que você quer ficar aqui com choro, com tristeza, com morte? Ei, lá não tem morte, lá não tem choro, lá não tem tristeza. É a pátria celeste que eu quero ir. Quantos aqui querem? Quantos aqui anseia? Quantos aqui deseja? Você está achando que você ia parar, né? Você está achando que você ia desistir, né? Você está achando que não tinha mais esperança para você, que Deus não olhar mais para você. Eu estou sozinho. Deus manda te dizer: ei, você é meu, a sua casa é minha, eu derramei o sangue para te resgatar. Ei, o seu fim não é aqui. Você não vai parar, você vai chegar até o fim. É até o fim. Fala para a pessoa do seu lado: é até o fim que você vai. Até o fim. E não é sozinho não, viu? É você e sua casa, é você e seu filho, é você e sua esposa, é você e a sua casa, a sua família. Você vai chegar até o fim. Ele te escolheu, Ele te elegeu para ser peregrino, passageiro aqui nessa terra.
Ele te conheceu de antemão. O que eu entendo com isso? Que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Então tudo acontece conforme o seu propósito. Você crê assim? Vou concluir. E aí ele vai falar no versículo 2. Olha aqui o que a gente aprende com isso. Verso 2, está aí, né? Olha lá, ó. Eleitos segundo a presciência. Essa palavra presciência é catapragnose. É essa palavra. Antever. Te conheceu de antemão. Então ele te elege porque ele já te conheceu antes da fundação do mundo. Te conheceu de antemão. E ele me elege para quê? Em santificação do Espírito. Então, eu sou escolhido para quê, Jason? Você é escolhido para ser santificado pelo Espírito. Viu? Fugiu disso. Não tem nada com a Bíblia. Ele te escolhe em santificação do Espírito. Então o Espírito Santo autentica aqueles que Ele chama. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te santifico. Aleluia. O Espírito Santo te santifica. A palavra de Deus fala que Ele é o nosso consolador. A palavra de Deus fala que Ele intercede por nós. A palavra de Deus fala que Ele nos enche, que Ele transborda, que Ele levanta. É Ele. Para quê? Vai lá, ó. Santificação do Espírito para obediência. Então o que o escritor, o Pedro está falando para a igreja? Vocês são peregrinos, que têm casa temporária em uma terra estrangeira, que de antemão Deus já te escolheu, e o Espírito Santo vai te santificar, para que você viva em obediência. E essa obediência aqui é ipakoi. O que significa essa obediência? É obediência diária, pastor Josnei. Pedro está falando assim, ó. É uma obediência diária que o Espírito Santo te ajuda. Você obedece hoje, obedece amanhã, obedece semana que vem, obedece daqui 15 dias, obedece o mês e a vida inteira. É uma vida de obediência. Só que aí a igreja vai entender o quê? E nós também. Que essa obediência não é perfeita. Sim ou não? Que nós somos maculados pelos pecados remanescentes durante a caminhada. Sim ou não? Nós deixamos de pecar? Sim ou não? Não. Mas mesmo assim Deus me chamou. Eu não sou daqui. Eu sou peregrino. Mas eu vou deixar de errar? Não. Eu vou deixar de pecar? Não. E aí o que Deus faz? Deus precisa resolver isso, sim ou não? Aí ele termina o verso 2. O que fala? Obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Concluo, pastor. Concluo, viu? Concluo. O que é a aspersão do sangue de Jesus Cristo? O que Pedro está falando? Pedro está falando assim, ó, recapitulando, para interpretar de uma forma geral. Ele vai falar, verso 1, vai lá, por favor, por gentileza, verso 1. Concluir. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos dispersos. O que ele está falando? Vocês são peregrinos que têm casa temporária em uma terra estrangeira. E aí ele vai falar, dispersos pelo mundo, espalhados longe da sua terra celestial, mas com esperança de voltar. E aí ele vai continuar, vocês que estão no ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, todos vocês que estão dispersos, um dia serão reunidos naquele grande dia que Jesus voltar. Verso 2, aí ele vai falar, eleitos, segundo de antemão que Deus já escolheu antes da fundação do mundo. Para que ele me chamou? Porque ele me chama, o Espírito me santifica, me ajuda, e o Espírito autentica aqueles que ele escolheu, que são peregrinos. Para quê? Para andar em obediência dia após dia, dia após dia, dia após dia. E se eu errar no caminho, e se eu pecar no caminho, e se eu falhar no caminho, vocês têm a aspersão do sangue de Jesus para te purificar.
a aspersão? Tem 3 sentidos. Vamos lá. Primeiro sentido, é o primeiro sentido que quando Deus dá a lei para Moisés no monte, Moisés mata 2 boi, enche 2 bacias de sangue, deixa uma e pega outra bacia de sangue, molha a mão no sangue e asperge sobre o povo, começa a atacar o sangue no povo. O povo começa a ser respingado pelo sangue. Não é esse sentido que Pedro está falando. Segundo sentido, é a vocação de Arão e seus filhos para sacerdote. Não é esse sentido que Pedro está falando. Terceiro sentido, era quando um leproso estava no processo de purificação, ele se apresentava para o sacerdote identificava que ele estava melhorando, que ele ia ser curado. É esse que Pedro está falando. Ele estava falando, vocês eram leprosos. Porque lepra significa o pecado, uma tipologia do pecado que nos afasta de Deus. Então nós que andávamos leprosos no pecado, nós nos apresentamos ao sacerdote que é Jesus. Quando o leproso se apresentava ao sacerdote, o que ele fazia? Ele pegava 2 pombinhas. Quantas pombinhas? Quantas? 2 pombinhas dentro de uma vasilha de barro. Colocava um pedaço de madeira de cedro, colocava dentro dessa vasilha de barro. Pegava água viva, não podia ser água parada, água viva de rio, enchia essa bacia de água. E pegava carmesim e colocava dentro dessa bacia de água. Matava um pombinho e escorria o sangue dele dentro dessa vasilha. O outro pombinho ficava vivo, enquanto o outro morria. Depois que aquele pombinho morria e a bacia estava cheia de sangue, com água viva, cedro e carmesim e isopo, que era uma planta, ele pegava a pombinha viva, encharcava ela no sangue dentro da bacia, segurava o pombinho vivo, olhava para o leproso, pegava o sangue e aspergia no leproso, tacava o sangue no leproso e falava assim para o leproso: você está purificado. E soltava o pombinho e o pombinho voava e ia embora. O que isso significa, disso? A primeira pombinha que morre é Cristo, e aquele que fica vivo é a ressurreição de Jesus. Pedro está falando isso durante a caminhada em obediência e santificação, porque você é peregrino. Vocês são aspergidos pelo sangue de Jesus, que morreu na cruz, mas ressuscitou ao 3º dia. Amém? E aí ele termina: graça e paz vos sejam multiplicadas. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Coloque sobre os pés. É uma palavra profética. E você não pode ir embora sem antes o sangue ser